Você está ouvindo o Biblecast, o podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor José Flores Júnior, Igreja Adventista do Parque Alvorada. Você é uma igreja inteira? Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo. E esse é o Biblecast número 20, Júnior. 20? Olha aí. 20. Não, 20 é um número considerável, hein? Não, 20 é 20. Mas é engraçado que, assim, talvez pra vocês que estejam ouvindo sejam 20 mesmo. Mas pra gente que tá produzindo, pra mim esse aqui é o 150. É verdade. Ué, 20? Hoje eu fui ver 20 e falei, nossa, só 20? Pra Eu mim... preciso que vocês mandem e-mail pra gente continuar fazendo. Não, é verdade, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. 20, estamos fazendo bodas de porcelana do nosso Biblecast. Falando em e-mail, você me lembrou aqui de um detalhe importantíssimo. Deixa eu dizer pra você que até agora, nós estamos aí no Biblecast 20, nós temos já uma média de... Opa! Nas nossas bodas de porcelana, hein? Temos uma média aí de 32 horas de programação gravada. Você tem noção? 32 horas que eu editei na minha vida já. Não, 32 horas que foi pro ar ou 32 horas que gravamos? Não, 32 horas que foi pro ar, é verdade que a gente gravou, tem mais. Você não conta aqueles que a gente perdeu inteiro. Ah, é verdade. E o pior é que eu descobri hoje como é que faz pra recuperar aqueles que a gente perdeu inteiro, né? Liguei lá pra Índia pra resolver esse problema. Não, já era tempo de descobrir um dia, ainda bem que descobriu no 20. Não descobriu no 280. Ou seja, são 32 horas que foi 32 horas que foi pro ar, eu acho que tá dando aí umas 55 horas. De gravação fora de preparo, fora de conversa, fora de edição. Fazer pauta e edição. Se eu contar de edição pra cada horinha dessa aí, você pode pôr 4. Eu acho que a gente precisa de e-mail. E-mails, não é verdade? E-mail. Não Sabe de que e-mail. semana passada, na sexta-feira, eu tava editando, porque a gente fez tudo na terça, não foi? Porque a gente tinha um concílio no meio da semana. Foi, exatamente. E eu tive que fazer toda a edição na sexta-feira. E aí, tinha horas que eu falei sinceramente, Johnny. Falei, nossa, por que eu tô fazendo isso? Estamos em agosto, hein? Começamos com isso em abril. Começamos em abril, estamos em agosto. E tamo firme. Toda semana. Semana. Você sabe que outros podcasts por aí não aguentam isso aí não, esse ritmo não, hein? Não, eu me lembro que quando você me enrolou. De 15 dias o pessoal só... Você me enrolou, você falou assim, ó, 1 por semana. Eu falei, 1 por semana? Você falou assim, não, no começo, vai ser 1 por semana. Eu falei isso no começo? Falou. Eu te enrolei mesmo. Falou. Rapaz, e agora tamo aí, nesse ritmo. E aí, eu tava já, né, daquele jeitinho, já meio desanimado. Puxa vida, me matando aqui e tal. Aí eu recebi um e-mail essa semana. Nós recebemos... Então, antes de você falar do e-mail, então, veja os endereços para você falar conosco. contato@confissõespastorais.com.br. É isso. É isso. Esse é o e-mail. Você sabe que tem comunidade no Orkut, que não foi nós que fizemos. Isso. Entra lá e você vai saber quem são os nossos ouvintes assíduos aí do Biblecast. E aí, recebemos um e-mail. Na verdade, não recebemos um e-mail, nós recebemos comentários, né? Pessoas dizendo assim: eu leio o post. Opa! Foram uma grande multidão de 3, né? Não, foram 5 pessoas. Exatamente. Não, 5 pessoas que se manifestaram, mas aí tem um detalhe. Não são 5 pessoas tão próximas assim, porque tem gente que comentou que eu não sei quem é.
Opa, é verdade. E aí a gente recebeu vários e-mails essa semana. E um deles, na verdade mais de um, mas assim, um em especial foi o que eu li primeiro, na verdade, que me fez me reanimar. Tô animado de novo, tô animado. Opa! Vamos lá, aguento até novembro. E aí... Eu acho que esse Biblecast 19 veio pra reanimar todo mundo mesmo. Foi verdade. O Biblecast 19 foi muito interessante de fazer. Tá sendo muito interessante receber o feedback de vocês também do Biblecast 19, né? Batemos todos os recordes possíveis de audiência que eu esperava bater em 3 meses, a gente fez em 1 semana. Foi. E graças a Deus, e o mais legal disso tudo é que são essas pessoas todas que estão fazendo contato com o Biblecast, nós esperamos e oramos que sejam pessoas que tenham suas vidas realmente afetadas para o bem, né? Transformadas, tocadas por Cristo por meio desse programa. Vamos ao e-mail então, Júnior. E-mail. Lê para nós aí o e-mail de Cristina. Cristina, que na verdade é um pseudônimo. Pseudônimo, Cristina, exatamente. Marília de Dirceu, pra quem não sabe o que é pseudônimo. Glauceste Saturno. Você resolveu, agora você tá ajudando mesmo as pessoas. São pseudônimos. Quem lê, entenda. Quem lê, entenda, né? Certo. Eis o e-mail da Cristina. Ela conta aqui pra nós que ela é universitária, adventista de berço, e ela fala das lutas que ela enfrentou na universidade quando ela se deparou pela primeira vez aí com críticas ferrenhas à nossa crença, ao nosso modo de vida. Ela disse que foi aí tratada aí, parece que se sente um ET às vezes na universidade, mas ali com seus círculos de amigos, etc., começou a ser questionada. Segundo ela aqui, ela começou a orar e tentar buscar formas de se preparar melhor, formas de poder testemunhar de Deus quando fosse questionada. Vi um link do site na página do Pastor Diego. Entrei e vi a resposta às minhas orações. É impressionante como Deus tem usado confissões pastorais. Todas as questões bem complicadas por sinal que me colocavam, o site traz. Olha aí! Olha! Glória a Deus! Olha. E ela diz também que tem alguns amigos aí homossexuais que ela conhece, etc. Então ela tinha algumas questões e ela continua, abre aspas, aí surge o Biblecast 19. E é engraçado que ouvindo o programa, cada vez que me passava uma pergunta na mente, o pastor Júnior fazia a mesma pergunta ao entrevistado, tipo, no mesmo instante. É impressionante como Deus nos ama e se importa com aquilo que nos diz respeito. E aí ela diz aqui que pensa em mostrar o site para seus amigos, e ela continua dizendo, mas após ouvir o testemunho do Júlio, contado por ele, se tornou real aquilo que muitas vezes é apenas teoria para muitos de nós jovens adventistas. O Senhor pode todas as coisas. Sei que Deus tem um momento certo para que tudo ocorra e quero estar pronta para este momento, que possamos estar preparados para levá-los a outros. Enfim, que Deus continue abençoando muito o ministério de vocês, viu, Senhor edição? Amém. Perdão pelo e-mail tão grande. Quando eu li essa última frase aqui, eu disse, mas podia... Mas já vai? Já vai? Posa aí. Posa aí. Eu recebi também aqui um outro e-mail legal aqui, que foi do Dan Gessé, aquele nosso amigo que comprou a primeira camiseta do Biblecast. Opa! Olha aí, nós queremos dizer que estamos preparando aí um esquema para fazer camisetas ainda em larga escala pra gente ter pronto entrega, hein, gente? Pronto entrega, hein? Nós devíamos ter a nossa comunidade das camisetas no dia 18, não é, em Gabaú? Isso, exatamente. Então, se Vai estar um grande encontro, hein? alguém tá ouvindo o Biblecast agora e tem a maquininha de fazer camiseta, manda e-mail pra gente. Só lembrando, a gente é pastor, a gente Não vai ganhar nada com essa brincadeira. Não, a gente não tem habilidade de negócios. Ah, e também não tem, verdade. A gente não tem habilidade em fazer camiseta. Apesar que tem uns que tem. Eu recebi um e-mail do Dan Gessek e ele diz o seguinte: estou escrevendo para parabenizá-lo pela coragem em abordar tema tão polêmico, Biblecast 19, porque Deus me fez assim. Nos últimos 4 anos soube de casos
de mais de 5 amigos da época da faculdade da igreja que se assumiram homossexuais, sendo que a maioria deles vieram de lares adventistas desde a infância. No sábado, esse sábado agora, então, 21 de agosto de 2010, porque você pode estar ouvindo isso no ano 2058. É verdade. No sábado 21 de agosto de 2010. Um arquivo estranho de um negócio que chamava internet no começo do século 21. Usando uma mídia que não existe hoje, né? Você conseguiu abrir. No sábado, o espaço jovem do NASP abordou também este tema. Olha só, Júnior, que legal, né? Enquanto nós estávamos saindo com o Biblecast nesse assunto, lá no NASP estava o mesmo assunto sendo abordado. Olha aí. E o mais legal é que temos pessoas que ouviram os dois, né? O melhor de tudo isso é vermos o poder de Cristo Jesus tem de transformar a vida destes também dos nossos irmãos. Ambos programas abordaram a necessidade de a igreja ver essas pessoas com outro olhar. Não um olhar condenatório, de nojo ou repulsa, mas um olhar de amor como de Cristo. A palestrante tocou em um assunto bem interessante na questão da necessidade de convívio mais próximo entre pais e filhos. Ela disse uma frase assim, que me chocou, e creio que a todos. Pai, beije seu filho antes que outro homem o beije. Interessante. Tudo isto mostra que este assunto adentrou nosso arraial e precisamos estar preparados e, se possível, até criar um ministério de apoio para essas pessoas. Creio que essas pequenas atitudes já são um passo para isso. A professora Thalita Castelão disse assim: perdemos muito tempo em não se falar sobre isso na igreja, que daqui a pouco poderá ser até proibido e tarde para se abordar ele em nosso meio. Puxa vida. Que Deus nos ajude a transformar nossos corações e mentes para essa obra. E ele faz uma observação interessante. Ele dá um site que ajuda nesse ministério, Júnior. É o www.exodus.org.br, que é um site voltado a uma organização cristã interdenominacional sem fins lucrativos, com o chamado de unificar e equipar cristãos para ministrar o poder transformador de Jesus Cristo àqueles que de alguma maneira estão envolvidos na homossexualidade. Olha aí. Fica a dica aí, www.exodus.org.br. Quem quiser ser equipado, né, ou participar de um ministério como esse ou ter mais informações, tá aí o site. Tá aqui, acabei de entrar aqui nele. Muito bem, nós precisamos avisar ainda alguma coisa, que é esse Biblecast ele foi dividido em 2 partes, tá? Portanto, nós vamos abordar aqui e-mails que foram enviados a respeito do tema da confiabilidade da Bíblia. Everton Amaral, Thiago Mota, tem mais uma mensagem aqui. Marcos também mandou, pedindo explicação sobre apócrifos e tal. Então temos várias perguntas, essas perguntas estão sendo respondidas espalhadas durante o tema, tá? Preste atenção nos temas que você vai encontrar essas perguntas lá. Outra de hoje e da próxima semana. Isso. Nós teremos 2 episódios, 2 Biblecasts sobre o mesmo episódio. E aí, nós temos aqui, mais uma vez, temos que dar um aviso, né, que o aviso é o seguinte: nós vamos sair para um outro concílio pastoral, que vai durar boa parte da semana que vem, semana 29 em diante. E por isso o Biblecast da semana que vem, ele já está gravado, assim também como a sua abertura. E por isso vai ser até mais curta a abertura da semana que vem. Essa daqui está sendo longa, mas semana que vem vai ser curta. De qualquer jeito, tem aí no site o início do tema. Se você está querendo pular, você pode pular. E por causa dessas atividades pastorais, a promoção está sendo adiada. Mais um pouquinho eu vou adiar essa promoção. Mas não se preocupem que ela vai vir com tudo. E nós queremos avisar vocês, antes que a promoção comece, que nós estamos inscritos... Opa! Avisa mesmo. Inscritos na premiação do Comunicando Jesus 2010. Comunicando Jesus na web da Divisão Sul-Americana. Isso. No ano de 2010, o prêmio para Comunicando Jesus 2010, categoria blogs. Categoria blogs, estamos lá concorrendo. confissõespastorais.com.br. Vote em nós. Vote. Em nós. Ainda não está aberto para votação, assim que estiver. Vai estar aberto para votação só em setembro, né? Mas já vai colocando na cabeça aí. Não se esqueça. Vota na gente aí. A gente só vai pedir só essa premiação que importa pra nós. E eu, quando eu falo voto na gente,
É na gente, toda a gente que crê nesse trabalho. Não é na gente, eu e o pastor Diego, é na gente todos que ouviram um dia, todos que entraram, todos que estão ajudando a fazer aí esse nosso site. Votem no ministério, Bible. É isso que queremos. Certo? E o voto, ele é tão opcional quanto é pra mim gravar toda sexta-feira, tá entendendo? Tá entendendo? Brincadeira, gente. Mas volta lá. Indicação do livro da semana. O livro da semana, Crítica Textual do Novo Testamento, do pastor Dr. Wilson Paroski, editora Vida Nova. Olha que maravilha. Crítica Textual do Novo Testamento, muitas das coisas que nós vamos falar nesses dois Biblecasts, nós tiramos daqui. Se você quer algo aprofundado, bom, para você ter guardado, este é o livro, Crítica Textual do Novo Testamento, de Wilson Paroski. Mas tem um detalhe importante, que esse livro, ele foi escrito pelo Dr. Wilson Paroski, editado pela editora o quê? Vida Nova. Vida Nova, que não é uma editora adventista, mas o Dr. Wilson Paroski é adventista. Exatamente, nosso professor de teologia. Isso é que é legal, porque ele é reconhecidamente autoridade em crítica textual no Brasil. Isso, ele dá palpites para aqueles que estão traduzindo Bíblias para o português. Inclusive, ele é reconhecido fora do Adventismo. É um dos poucos nomes do Adventismo que é reconhecido fora do Adventismo, academicamente falando. Né? Ele tem atuado como pastor de igreja, editor, professor de Novo Testamento e interpretação bíblica por mais de 8 anos aqui em Engenheiro Coelho. Doutor formado em Novo Testamento na Andrews University, nos Estados Unidos. Vamos então a mais um Biblecast. Qual é o tema de hoje, pastor Diego? O tema de hoje é a Bíblia no banco dos réus. Opa! A Bíblia no banco dos réus. Será que podemos confiar na Bíblia? Será que ela realmente é inspirada por Deus? E, se foi inspirada por Deus, como é que nós podemos ter certeza de que ela não foi alterada, de que ela não se vendeu aí no caminho, né? Não trocaram as coisas, não tiraram o que era importante, não colocaram o que não era. Como é que a gente vai saber disso? Para isso, vamos colocar a Bíblia no banco dos réus e vamos levá-la a julgamento. Opa, é isso. Queria já começar dizendo para vocês que essa é uma dúvida importante de muitos que estão em fase universitária, às vezes nem estão em fase universitária, mas já pararam bastante para pensar a respeito disso. Eu quero dizer para vocês já de cara que muitas das dúvidas que vocês têm, eu também tinha. Quando eu cheguei no curso de teologia, eu cheguei pensando assim, eu preciso resolver algumas questões básicas, como por exemplo a origem da Bíblia, né? Da onde vem, como é que foi montada, como é que eu sei que esses livros estão aqui porque deveriam estar realmente, que não alteraram nada nesse tempo todo. Eu também tinha essas dúvidas. Então, isso pra mim também era importante. E aí, nós descobrimos algumas coisas interessantes a respeito disso que queremos dividir com vocês hoje. E é isso que nós vamos tentar descobrir junto com você a partir de agora. Então vamos começar falando do nosso réu de hoje, que é a Bíblia. Isso. Primeiro, o réu se declara inocente ou culpado, né? Então, o que ele tem a dizer a seu próprio respeito? A Bíblia fala o quê? 2 Timóteo 3,16. Opa, olha o réu. Agora, você viu que agora o réu ficou claro pra mim. Agora ficou, né? Ai. É porque antes, quando a gente gravou a primeira vez, o Júnior tava meio confundindo o que era réu. Então, o 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Verso 17. Então a Bíblia... Ou seja, a Bíblia se declara toda ela inspirada. Toda ela é inspirada por Deus. Toda. Não é uma parte, não é só a parte que é conveniente, não é só alguma parte que está ali, mas ela toda é inspirada por Deus. Isso é o que a Bíblia diz de si mesma. E a ideia de inspiração, só para ficar claro aqui, é que, ou seja, ela foi feita por alguém que tinha o dom de profecia, alguém que recebia as revelações diretamente de Deus. Certo.
E aí... Ou seja, Deus, para falar conosco, ele usou este canal. Ele falava com uma pessoa, que nós chamamos de profeta, e essa pessoa, ela transmitia a informação para o povo, ou de forma falada, ou de forma escrita, como é o caso da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, o texto bíblico diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está aí a descrição do dom da profecia. Isso. Então a Bíblia até agora ela declara o quê? Que toda ela é inspirada e que a inspiração dela não é de homens, é a inspiração dada por Deus. Essa é a sua própria declaração. Agora, João 17:17, o próprio Cristo fala a respeito da Bíblia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós temos aqui a Bíblia dizendo que toda ela é inspirada. Temos Pedro dizendo que ela não é a inspiração de homens, é a inspiração de Deus. E temos Jesus dizendo que a Bíblia é a verdade. Só que, e a gente usa muito isso em estudos bíblicos, esses versos para mostrar, olha, tá vendo? A Bíblia é a verdade, a Bíblia foi toda ela inspirada, etc e tal. Só que isso é para quem já crê na Bíblia. Para quem não crê na Bíblia, isso não serve de nada. Porque é a mesma coisa que você chamar o réu e perguntar, você é culpado ou inocente? Não, eu sou inocente. Ah, então tá bom, vai embora. Eu confio em você. A Bíblia, ela tá falando de si mesma. E é muito ingênuo da nossa parte acreditar que isso é o suficiente para convencer alguém. Até nós mesmos. Não devia ser suficiente. De vez em quando, né? A gente pensa assim, ela tá dizendo que ela é inspirada. Tá, legal, mas aí o livro dos muçulmanos também diz, o Torá, o Corão, o livro dos hindus também diz, cada livro que se diz sagrado vai dizer isso. E aí, como saber realmente se toda a escritura é inspirada por Deus? E mesmo porque quando Pedro escreveu, tenho certeza, eles não tinham a ideia de que os livros deles todos iam um dia ser reunidos num lugar só, num grande livro chamado Bíblia. Isso. Até porque eles estavam escrevendo para pessoas da sua época, acreditando também que não teria muito tempo pela frente. Exatamente. Eles não achavam que ia existir a Bíblia como nós conhecemos. Então, quando eles estão dizendo toda a escritura foi inspirada por Deus, eles estão se referindo à escritura que eles conheciam da época deles. Isso. Não é? Exatamente. Nós temos que descobrir se a escritura que eles conheciam na época deles é a mesma escritura que conhecemos em nossa época. Vou dar um exemplo aqui, Júnior, que eu sempre dou quando eu falo sobre isso, quando eu prego sobre isso, né? Que é o seguinte, eu chamo lá na frente 5 pessoas. Aí eu falo no ouvido da primeira, né? Todo mundo já brincou de telefone sem fio, né? Aí eu falo no ouvido da primeira assim, quanto da Bíblia pode ser verdadeiro depois de 2000 anos? Aí um vai passando pro outro. Chega no final, eu já ouvi até quando que alienígena no ano 2000 vai vir, uma coisa assim, entendeu? Bem absurda. Quem me garante que isso não aconteceu com a Bíblia? Exatamente. Se com 5 pessoas ali na frente eu consigo perverter uma frase, o que me garante que o texto inteiro bíblico, depois de 2000 anos, é autêntico? Quem me garante? Aí, é isso que nós vamos tentar descobrir. Aí alguns podem dizer agora assim, Júnior, mas a gente tem que crer pela fé, porque se a gente for procurar uma resposta para tudo, a gente não vai encontrar, né? A gente tem que crer pela fé. Tudo bem, eu acredito que você tenha que ter fé de verdade, mas Deus nos dá razões para crer. Ele dá mesmo. Ele dá razões para crer. Tudo bem, tem gente que não precisa de razão para crer, mas se você quer crer por razões, Deus te dá todas elas. Então, será que existe uma saída para a gente descobrir todas essas respostas que nós estamos levantando aqui? Será que tem um jeito da gente descobrir com certeza ou ter mais firmeza na nossa crença? Olhando para algumas razões, é possível? Será que tem um jeito, Júnior? Existe alguma disciplina que nos ajuda nisso? Existe uma disciplina. E antes de eu falar o nome da disciplina que resolve isso, que estuda isso, só para você saber, isso é resultado de anos de estudo. Não é alguém chegou e falou, eu acho que é assim. Se você fizesse essas perguntas em 1702, você estava perdido. É verdade. Lá era pela fé mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo antes de falar o nome da disciplina. Diego, o profeta escreveu lá a Bíblia, certo? Certo. Por exemplo, Paulo escreveu um livro. Daniel escreveu seu livro lá. Ele escreveu, não escreveu? Escreveu. Onde está esse livro que ele escreveu, que nós conhecemos como autógrafo? Onde que tá? Não tá. Tá em algum lugar guardado? Não tá. O autógrafo, o livro escrito o original escrito pelo autor, não existe. Mas não tá em Jerusalém guardado?
Não. Não tá, mas isso vai chocar. Como não tá? Não tá. Não tá. Nós não temos os originais. Não temos, Diego. Na verdade, se a gente tivesse, a gente teria que saber que aquele ali era original, né? Primeira coisa. Mas já Não, que a gente tem uma disciplina que nos ajuda nisso, a gente já sabe que não temos os originais. E por que não temos os originais? Porque eles se perderam com o tempo. É simplesmente, se a sua Sertão do Nascimento tá velhinha aí na sua gaveta, com o papel de hoje, você acha que um papiro ia aguentar quanto tempo? Sendo manuseado ainda, né? Exatamente. Sendo manuseado ainda, toda hora sendo lido. Você acha que um pergaminho ia aguentar quanto tempo? Quanto tempo você acha? Não aguentou. Então, haviam pessoas que tinham a profissão de copiar isso. Quando um livro estava acabando, né, desmanchando, por exemplo, o autógrafo de Paulo estava se deteriorando, alguém tinha que copiar esse livro. Certo. Porque naquela época não existia ainda máquina de tipos móveis, que foi inventada em 1400. Não existia, por Gutenberg, exemplo... não existia máquina de Xerox. Exato, era essa que eu ia falar, não tinha isso. E eles não digitavam nada em computador. Não, exatamente. Então tudo quando o livro estava se perdendo, quando o livro estava se perdendo, o que fazia? Copiava novamente. Era natural isso. E aí o que aconteceu? Nós temos várias pessoas copiando. E várias pessoas que copiaram isso através dos séculos. E se você analisar uma cópia e outra, você pode encontrar o que nós chamamos de variante. O que são variantes? E o que é uma variante? Uma variante é uma diferença entre um copista e outro. Ou seja, um cara que copiou, ele colocou de um jeito e um outro copiou de outro jeito. Mas eles não estão copiando? Mas exatamente. Pode ser que ele estava com sono e pulou um parágrafo. Ah, certo? São pessoas copiando. E eram várias pessoas, não é todo mundo junto copiando. São várias, tem gente copiando em Alexandria, tem gente copiando na Ásia Menor. Todo mundo copiava. No Novo Testamento existe até cópia em massa, né? Um cara ditava e um monte de gente fazia a cópia ao mesmo tempo. Isso mesmo. E aí as cópias, é através dessas cópias que nós chegamos ao que provavelmente era o original. E a disciplina que se encarrega de tentar descobrir se um texto que está na sua Bíblia e na sua mão agora foi realmente escrito pelo apóstolo ou pelo profeta é a disciplina denominada crítica textual. Crítica textual. Está aí o nome da disciplina. Ou seja, ela critica o texto. E a palavra crítica aqui está sendo usada no sentido de análise. Essa é uma ciência secular, não é uma ciência teológica, não é uma ciência de crente, é uma ciência secular, é uma matéria acadêmica, crítica textual, que é para você aprender a criticar o texto, exatamente, sua origem, etc. E através disso dá para você chegar bem perto daquilo que estava no original. Bem perto. Não, é muito perto. Aí você pode pensar assim, mas como? Se a gente não tem original, como é que vai chegar? Isso é especulação. Fica calmo, que nós vamos mostrar pra você como é que funciona a crítica textual. Mas o importante agora é você saber que essa crítica textual existe. Que existe uma matéria acadêmica, científica, ok? Estamos falando aqui em termos científicos, estamos usando uma matéria secular, que ela consegue analisar os textos, não só bíblicos, mas textos de outros autores famosos também. E com esta ferramenta em mãos, nós vamos conseguir analisar a Bíblia e ter certeza ou não do que ela está dizendo. Mas antes da gente aplicar as ferramentas da crítica textual sobre o texto bíblico, é preciso que a gente dê uma passeada sobre algumas coisas importantes, como por exemplo, Júnior, a origem do próprio cânon, certo? A origem do cânon. Como então, o que é cânon? Primeiro vamos definir cânon, né? Cânon é uma palavra grega que significa regra, norma, ou cana, que era uma planta usada de várias maneiras para medir ou pautar. Sua ideia essencial é de uma linha reta ou direita. Algumas palavras de nossa língua derivam da palavra cânon, como caneta, canhão, canal e a própria cana-de-açúcar. Isso. É usada como referência a qualquer regra ou padrão, ou uma lista de coisas ou itens escritos em uma coluna. Ou seja, isso inclui seu uso para indicar uma lista de obras de um autor, o que implica em que as não mencionadas não são de sua lavra.
ou uma relação oficial da igreja contendo os nomes dos que são reconhecidos como santos. Quando o nome de alguém entra na lista, dizemos que ele foi canonizado. Ó, percebeu? Entrou na lista, né? Entrou na lista. Então o cânon, na verdade, é um ajuntamento ordenado de coisas. Uma lista, um padrão, não é? No caso, um cânon bíblico é um ajuntamento dos livros inspirados, né? O padrão dos livros inspirados. Tá dentro do cânon, é inspirado. Não tá, não é. Correto? Correto. E aí, como é que foi? Quem foi o cara que sentou numa mesa e falou assim, vou colocar aqui os livros que são inspirados por Deus? Exato, não foi assim. Não foi? Não teve um cara? Não teve um cara. Não é possível. Então, a canonização dos livros bíblicos não ocorreu no momento. Ou seja, foi um processo histórico que se arrastou por séculos, até ser completado. Não foi realizado nem por uma pessoa, nem por um concílio em particular, mas foi uma obra da Igreja Mundial, guiada também pelo Espírito de Deus. Então o cânon bíblico, Júnior, você está dizendo para mim que ele não foi formado por uma pessoa, por uma entidade. Não veio um anjo do céu e falou, esses são os livros. Ou não tem nenhum outro livro, um próprio livro na Bíblia que diz assim, olha, os livros de Deus são esse. Não tem isso? Não tem isso não. Sabe que a primeira vez que eu ouvi isso eu fiquei meio chocado, porque eu pensei que eu ia achar uma resposta preto no branco. Porque é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer. A gente é preguiçoso, né? A gente quer que tenha escrito em algum lugar, o que alguém tenha dito, e se alguém tem autoridade para isso, para poder confiar nele e pronto. Eu queria que Jesus estivesse sentado no Monte das Oliveiras e falando assim, vamos lá, gente, anota aí. Anota aí. Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Isso. Números, né? Agora, só um detalhe, muitos dos livros são citados por Jesus. E se ele citou, tá resolvido. Tá resolvido o problema, exatamente. Não é? Muito. Ou seja, Jesus ele usava as escrituras. Sim. Quando ele fala, quando a gente leu, por exemplo, João 17, que ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele tá dizendo que os livros que estão na Bíblia dele são livros santos. Isso mesmo. Então os livros da Bíblia de Cristo estão resolvidos já, entendeu? Então se você está pensando assim, como que eu sei se os livros que estão no cânon são livros realmente inspirados por Deus? Bom, você olha a Bíblia que Jesus lia e você vai saber que até ali, por exemplo, tudo que está ali, Cristo aceitou como inspirado. E qual a Bíblia que Jesus lia? A Bíblia que Jesus lia era a Bíblia dos judeus. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Nos dias de Jesus, haviam 3 cânons, ou seja, 3 listas. Então já na época de Jesus já havia 3, só para você saber, entendeu? Já haviam 3. Tinha o cânon dos judeus palestinos, que moravam lá em Israel. Ele incluía os 39 livros do Antigo Testamento. Por que não incluía do Novo, Diego? Porque não tinha novo ainda, Júnior. Logicamente. É só para lembrar que estamos vendo a Bíblia que Jesus lia. Isso. Não tinha novo ainda, o novo ia ser escrito. E esse cânon dos judeus palestinos era aceito pelos fariseus e pelo povo que vivia em Israel. E tinha um outro cânon chamado de Septuaginta. Olha aí, a tal da Septuaginta, que é a pergunta do Everton Amaral. Olha aí. Então veja, Everton, o cânon da Septuaginta, ele já existia na época de Cristo. Ele era chamado de cânon alexandrino, que abrangia 39 livros que nós conhecemos do Antigo Testamento, mas também tinha os livros apócrifos, e era aceito pelos judeus da dispersão, os que viviam fora de Israel. E havia um terceiro cânon, que era o cânon dos saduceus, cânon abreviado, que continha somente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, essas eram as Bíblias na época de Jesus Cristo. Só para falar um pouco mais da Septuaginta, lembrando que apócrifos, como o Júnior acabou de citar, são os livros rejeitados do cânon bíblico. O que significa apócrifo, Júnior? Apócrifo quer dizer oculto, secreto ou de autoria incerta. Muito bem. É o famoso mensagens escondidas. Isso mesmo. E eles faziam parte da Septuaginta que nós estamos citando agora. Muito bem, que são livros não canônicos, ou seja, rejeitados como inspirados. Os apócrifos foram escritos por judeus no período que vai de 200 a 100 depois de Cristo. E existiam vários apócrifos, sabia? Não eram só os que estão na Bíblia na Bíblia católica, mas tinham vários apócrifos. Tinham apócrifos do Novo Testamento, né? Uhum. Tinham Apocalipse de Pedro, de Paulo, de Tomé. Tinha o Pastor de Hermas. São vários, ou seja, tem um monte de livro que o povo escrevia. Como hoje tem um monte de livro escrito. Mas nem todo livro a gente considera inspirado. Continuando a falar da Septuaginta, ou seja, é a Bíblia dos 70 anciãos, escrita em Alexandria, no Egito.
por volta dos anos 284 a 247 a.C., durante o reinado de Ptolomeu II Filadelfo. Por isso, Septuaginta, por causa dos 70 anciões. E o símbolo dela, na teologia, LXX. é exatamente 70 com algarismos romanos, porque ela foi escrita pelos 70 anciãos. Ela é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. A primeira tradução do hebraico para o grego, feita antes mesmo de Cristo. Muito bem. Sendo assim, nós temos então um cânon bíblico já existente no tempo de Cristo, que veio sendo montado naturalmente. Então, gente, pensa comigo, todo mundo sabia, todo mundo em Israel, mas todo mundo em Israel sabia que Samuel era profeta. Aí Samuel vai e escreve 1 Samuel e 2 Samuel. Logo, você sabe que aquele texto foi escrito por um profeta. E aquele texto passa a fazer parte da sua cultura local. Samuel morre, mas as pessoas que estão vivas vão ter o livro de Samuel. Olha, o Samuel morreu, mas tem aqui, ó, Samuel deixou isso aqui escrito. Então, naturalmente, o cânon foi sendo formado. Por exemplo, Moisés escreveu os primeiros 5 mais Jó. Então, só Moisés escreveu Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Jó. 6 livros. Assim que Moisés morreu, todo mundo que estava vivo na época pegou os livros de Moisés e falou: esses aqui são os livros de Moisés. Esses são os livros do profeta Moisés. E aí ficou para todas as gerações que vieram em seguida. Então, assim o cânon foi sendo formado naturalmente. Ou seja, quando surgiu um outro profeta, primeiro, para saber se ele era profeta, ele tinha que passar pelo teste das escrituras já aceitas, a de Moisés, por exemplo. Isso, porque se viesse um profeta dizendo diferente do que aquilo que havia sido dito antes, por criando Moisés, uma contradição, ele não era profeta. Não era aceito. Esse livro era rejeitado. Exatamente. Então, assim, muitos livros começaram a ser rejeitados. Porque você acha que só quem se apresentava como profeta era o profeta de Deus. Você acha que falsos profetas é coisa nova. Não é? Claro que não. Então, como que se rejeitava ou não um texto? Era simples. Você olhava as razões para saber se a pessoa era realmente um profeta, se ela era coerente com aquilo que tinha sido dito antes, entendeu? Ninguém questionava Moisés, por exemplo, porque todo mundo viu ele voltando do Monte Sinai com o rosto luminoso da face de Deus, né? Todo mundo viu que realmente ninguém tem dúvida de que Moisés tinha um relacionamento com Deus, que ele era um profeta de Deus mesmo. Então, se você fala diferente dele, lamento pra você. Você tá fora do cânon bíblico. Então, se você falou aí dos falsos profetas, havia os chamados pseudepígrafos, eram livros que as pessoas escreviam e para dar credibilidade ao seu livro, ela não colocava que ela era a autora, ela colocava o nome da pessoa famosa. É, exatamente. Por exemplo, o livro de Enoque. É isso, ela falava que foi Enoque que escreveu. Mas não tinha sido Enoque, tinha sido alguém. E aí ele falou, não, para esse livro aqui... Mas como é que a gente sabe que não foi Enoque mesmo, que foi outra pessoa se passando por Enoque? Crítica textual. Exatamente. Por exemplo, você vai perceber que o cara que escreveu o livro de Enoque se passando por Enoque, ele fala de uma coisa que na época de Enoque não existia, só existia anos depois. Isso mesmo. Aí, escapou a mentira, a gente pegou e a gente já sabe que não era Enoque. Por Exatamente. exemplo, né? Fora as contradições teológicas que existem. Que era o mais importante. Vamos ver como foi formado o cânon do Antigo Testamento, pastor Diego? Vai. O cânon do Antigo Testamento, tradicionalmente aceito que o cânon do Antigo Testamento foi completado, né, nos dias de Esdras e Neemias. E que foram eles que resumiram os livros sagrados do Antigo Testamento, formando aí uma única coleção por volta do ano 420 a.C. Isso a tradição indica que seja isso. Por isso vem a pergunta do Everton Amaral. Ele pergunta se um dos valores utilizados para definir o cânon bíblico é se o livro não poderia ter sido escrito depois de Esdras. Ah, certo, entendi. Porque foram, segundo a tradição, foram eles que fecharam, né? O cânon. Exato. Foram eles que fecharam o cânon. A verdade é assim, isso não é uma regra oficial. Isso daí alguém achou bonito dizer isso e disse, porque não é uma regra oficial, tá? Se viesse um profeta depois de Esdras e Neemias e escrevesse alguma coisa que fosse para entrar no cânon, teria entrado. Não entrou porque não entrou, não teve. Então é diferente de se dizer que essa era uma regra. A partir de Esdras não pode mais incluir. Não foi isso. É que não aconteceu. Exatamente. Apenas não aconteceu. Apenas não aconteceu. Então daí a fazer disso uma regra é outra história. Então isso não é uma regra. Isso na verdade aconteceu. Esdras e Neemias fecharam o cânon e depois dele foi exatamente o tempo do silêncio, né? Que Israel ficou 400 anos sem profeta. Foi, é isso. Não houve profeta.
Só isso. Só Se isso. tivesse havido profeta, teria entrado. Ou não houve profeta que escreveu. Porque Aliás- sabe que há profetas que não escrevem, né? É. E há profetas que escrevem e que não estão no cânon, que os livros se perderam. Opa, como assim, Diego? Existem profetas que escreveram livros e esses livros não entraram no cânon. Por exemplo, o profeta Natan, que deu o croquete lá em Davi, né? Uhum. Que ele era profeta do período de Davi e ele escreveu um livro. Nós temos uma citação na Bíblia falando sobre o livro de Natan, só que ninguém sabe que livro é esse. Esse livro não apareceu, ele sumiu, ele desapareceu, se perdeu com o tempo, né? Agora, alguns podem dizer assim, isso aí foi providência divina ou não, não interessa, né? Não, na verdade, a maioria dos livros que não estão no cano é porque tinha assunto só pra época. Não servia. Não era. Por alguma não era- razão, Deus não quis que se incluísse e sumiu. Eles mesmos falaram, não, isso aqui é uma carta que escreveram pra isso, pra esse assunto. Eles mesmos não Ata da utilizavam comissão aqui, É. você vai pintar a igreja de branco ou de amarelo. Aí, você vai citar a carta de Paulo perdida? Primeira carta aos Coríntios, que não é a primeira, é a segunda. 1 Coríntios 5:9, você vai ver lá que aparentemente Paulo enviou umas 2 cartas a Coríntios, então totalizando 4 cartas e não 2 só. Olha aí, ó. A razão pela qual esses escritos não estão fazendo parte do cânon não é desconhecida, certo? A gente não sabe, a gente pode fazer conjecturas, mas é desconhecida. Definitivamente nós não temos uma resposta para dizer por que essas cartas não estão, ou esses livros não estão no cânon bíblico. Mas conhecendo Paulo como a gente conhece, não deve ter nada diferente da grande quantidade de escritos paulinos que a gente tem. Paulo não ia escrever uma carta dizendo, ó, gente, tudo que eu escrevi tá As errado. cartas perdidas de Paulo, onde ele diz que ele estava errado o tempo todo. Não, as teorias de conspiração acham que tá todo mundo errado o tempo todo. Exatamente. Não, simplesmente não estão aqui. Tem muitos livros, né? Eu citei aí o livro de Natan, tem as crônicas de Gad, Natan e Samuel. Ótimo, um monte de coisa que Samuel mesmo escreveu, não tá? Escritos de Aías e Ido. Aí, ó. Profetas. Então tem bastante coisa por aí que a gente não tem acesso, porque se perdeu com o tempo. Você pode relacionar isso a Cristo, a Deus, né? A uma ação divina, mas não importa. O fato é que é um fato desconhecido e o que nós temos é o suficiente para aquilo que precisamos. Exatamente. Então essa foi a formação do cânon do Antigo Testamento. Formação do cânon do Novo Testamento, ela começa com a seguinte história de um homem chamado Marcion, natural da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Esse Marcion, senhor Diego, tinha ideias gnósticas. Muito bem. O que era o gnosticismo? Essa é uma pergunta feita por Everton Amaral também. O que é o gnosticismo? Gnosticismo era uma mistura de cristianismo com religião grega. Isso. Com religião grega. Então eu vou explicar mais ou menos aqui o que criam os gnósticos, tá certo? Os gnósticos criam que havia um Deus todo-poderoso, acima de todas as coisas. E esse Deus era tão poderoso que dele emanava poder. Imagina que você deixa uma pedra cair na água, faz aquelas ondas assim, né? Então desse Deus emanava poder. E essas ondas eram denominadas eons. E esses eons do Deus Supremo eram tão poderosos que eles davam vida. Então essas emanações do Deus Supremo criaram outros seres que eram também deuses, porém menores do que ele, porque eram de uma emanação do Deus Supremo. E quanto mais longe essa onda, esse eon, estivesse do Deus Supremo, mais fraco era esse Deus. Quanto mais próximo, mais forte era esse Deus. E numa dessas ondas e emanações do Deus Supremo mais distante, nasceu Demiurgo. Isso que eu tô falando é o que cria o gnosticismo, hein? Isso. Nasceu Demiurgo. E Demiurgo era um deus. Porém, um deus com menos poder, certo? E foi esse deus Demiurgo, segundo os gnósticos, que criou o nosso planeta. É por isso que tem morte, é por isso que tem doença, é por isso que tem as coisas ruins acontecendo aqui. Porque Demiurgo não era habilidoso ao criar. Era um trapalhão. Exatamente, ele criou esse mundo atrapalhado. Então, para os gnósticos, Demiurgo é o deus do Antigo Testamento. E aí, para arrumar, ele deu a lei, ele ficava criando várias coisas, mandava apedrejar, todo um problema. É o Jar Jar Binks dos deuses. É verdade. O gnosticismo acreditava nisso.
Então o que Demiurgo fez? Demiurgo ele criou a matéria. Não havia matéria, foi Demiurgo que cria a matéria sólida, como nós conhecemos aqui. Antes era tudo espiritual. Demiurgo que inventou isso aqui, aí deu um problema e ele não conseguia resolver, certo? É. Aí o Deus Supremo, para resolver isso, mandou um Deus mais poderoso para resolver isso. E esse Deus mais poderoso é o Cristo, entendeu? Uhum. Aí Cristo vem e ele escolhe uma pessoa aqui na Terra, um carpinteiro chamado Jesus. E no dia do batismo de Jesus, o Deus Supremo fala: este é meu filho amado que me dá prazer. Naquele momento, Cristo, que é uma outra entidade, um Deus, entra no Jesus aqui na Terra. E aí... Tem aquela dicotomia grega presente, né? De espírito e corpo. Então, isso, a matéria e o mundo das ideias. Aí aquele homem, Jesus, passa a ser o Cristo. É por isso que João, quando escreve o Apocalipse, ele fala assim, ó... Ele usa a expressão Jesus Cristo. Porque João não tá querendo separar os dois. O gnosticismo separava. O Jesus do Cristo. E aí, na cruz, segundo o gnosticismo, o Cristo sai do corpo de Jesus. É por isso que ele fala: meu Deus, por que me desamparaste? É como se o Cristo viesse, fizesse tudo certinho, e na hora do problema, o Cristo sai fora e deixa Jesus na mão. Então o que Cristo veio fazer aqui? Cristo veio contar a verdadeira história de que o Deus do Antigo Testamento era Demiurgo, um Deus atrapalhado, um Deus mau, e que o verdadeiro Deus é o Deus Supremo. Então a salvação era pelo conhecimento dessa história. E o próprio Cristo diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento do grego, gnosko. Desse povo, desses... Que dá a ideia de gnosticismo. Isso. Desse povo, dessa ideia gnóstica que sai o docetismo, que são aqueles que dizem quase a mesma coisa, só que eles dizem que Jesus era uma ilusão. Na verdade, ele não foi crucificado, ele só parecia que foi crucificado, certo? Que era uma linha de pensamento que veio. Hã? É isso mesmo. Ou seja, os docetas, eles eram um grupo de gnósticos. Isso, mas gnósticos. Exatamente. E essa teoria gnóstica foi amplamente atacada no Novo Testamento, já na Bíblia. Era esse o problema que eles enfrentavam. A pergunta que fica é: o que tudo isso tem a ver com o cânon bíblico? Eu vou falar agora. Vai lá. E Marcion era gnóstico. E só para você ter uma ideia, os gnósticos achavam que tudo que é matéria é mal, porque foi criado por Demiurgo. É a ideia lá de Platão ou Sócrates, né? Não lembro. Isso mesmo. É aí que tá a mistura com a filosofia grega. Então tudo que é matéria é mal, não é? É por isso que você tem lá o texto Platão que fala, dicotomia platônica, então é Platão que fala que tudo que é matéria é mal. É por isso que você tem o texto de Paulo lá em 1 Timóteo 4. 4 o quê? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Continua. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Vai. E proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade. Olha aí, ó. Proibiam o casamento porque eles achavam que a matéria era má em si. Pois tudo que Deus criou é bom. Opa, aí o que Paulo tá falando? Com ação de graças, nada é recusado. Paulo aí tá combatendo o gnosticismo. Ele tá dizendo que tudo que Deus criou é bom. Deus criou a matéria, o nosso Deus. Paulo está refutando a ideia gnóstica de que foi Demiurgo que criou a matéria. Percebe? Sim. Então e tem um negócio engraçado, Diego, com essa ideia do gnosticismo, é que todos os heróis do Antigo Testamento... Fala um herói do Antigo Testamento. Davi, todos os heróis do Antigo Testamento, né? Eles, na verdade, serviam a Demiurgo. Eles estavam enganados, entendeu? Eles estavam enganados por Demiurgo. Então, os verdadeiros heróis, segundo os gnósticos, são os vilões. Golias é que tinha o conhecimento da verdade. Jezabel é que sabia das coisas. É uma releitura muito engraçada da vida. Exatamente. E aí é por isso que recentemente foi descoberto o Evangelho de Judas, que é exatamente isso. Judas é o herói. Porque Judas, ele está não traindo Jesus, mas ele está cumprindo a salvação através do conhecimento do verdadeiro Deus. Porque ele conhecia o verdadeiro Deus, ele sabia que tinha que matar o corpo ali. Isso mesmo. Com o resultado dessa compreensão, o camarada chamado Marcion, que era gnóstico, rejeitou a maior parte da Bíblia, recomendando aos seus correligionários que aceitassem apenas 11 dos livros da Bíblia, sendo 10 cartas de Paulo
menos as pastorais, e o Evangelho de Lucas. Ele falou, a Bíblia é só isso, acabou. Ele pegou só os gregos da história. Assim, tudo que tinha relação com ira, lei, Antigo Testamento e Deus do Antigo Testamento foi rejeitado. Falou, isso não é Bíblia. Certo? Então ele pregava a salvação através da renúncia do Deus do Antigo Testamento e a aceitação do Deus do Novo Testamento, que era outro. Então ele rejeitou a maioria dos livros. É claro que a igreja combateu isso. Mas isso fez com que a igreja tivesse que tomar uma posição. Pela primeira vez, porque até então não precisou tomar posição, porque era tudo naturalmente. Exatamente. Mas por causa do ataque de Marcion ao cânon bíblico, né, criando o seu próprio cânon escuso de 11 livros, a igreja teve que se manifestar oficialmente. E falar, não, gente, vamos fazer a lista então, porque alguém está dizendo que inspirados são só esses livros. Lembrando que a igreja nessa época não era uma instituição formada, eram os cristãos livres. Isso mesmo. E aí o que aconteceu? A igreja teve que tomar a sua posição. Aí nós temos com isso a confecção do cânon muratoriano, do ano 170 a 210 depois de Cristo, um dos mais antigos, não incluía as cartas de Pedro nem a de Tiago, mas aceitava a sabedoria de Salomão e o pastor de Hermas. 2 livros apócrifos. Exatamente. Embora eles aceitaram, não recomendavam que isso fosse lido publicamente. Olha que coisa. Depois, Orígenes de Alexandria, no ano 254 depois de Cristo, dizia que havia 2 classes de livros: os reconhecidos e os discutidos. Os já reconhecidos eram os 4 evangelhos, 14 cartas de Paulo, Atos, 1 Pedro, 1 João e o Apocalipse de João. E os discutidos eram Tiago, 2 e 3 João, 2 Pedro, Judas, Epístola de Barnabé e o pastor de Hermas. Depois, Eusébio de Cesareia, 326. no ano 326, peça fundamental aí do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, só para você saber, não era o ponto principal a discussão dos livros bíblicos, embora tenham tratado desse assunto. Dividiu a lista de livros religiosos em 3 categorias: os reconhecidos, que eram os 4 evangelhos, 14 cartas de Paulo, Atos, 1 Pedro, 1 João, o Apocalipse de João. 2, os discutidos, que eram Tiago, 2 e 3 João, 2 Pedro e Judas. E os espúrios, que era a Epístola de Barnabé, pastor de Hermas, Atos de Paulo, Apocalipse de Pedro, o Didaquê e o Evangelho segundo os Hebreus. Olha aí, Atos de Paulo e Apocalipse de Pedro. Olha, você viu que coisa? Foi apenas no século IV que o cânon do Novo Testamento foi fixado de forma praticamente universal. O documento mais antigo que contém uma lista com os nomes dos 27 livros aceitos na atualidade foi a Carta de Atanásio, destacado bispo de Alexandria, enviado às igrejas de sua diocese no ano 367 d.C. O cânon de Atanásio é o que acabou sendo adotado pela cristandade em toda parte, tendo sido ratificado pelos concílios de Hipona em 393 e o de Cartago em 397. Lembrando que os concílios, eles apenas oficializavam a opinião geral das igrejas. Eles não eram a autoridade que determinava. Então, no livro hoje na Bíblia hoje nós temos 27 livros do Novo Testamento, não é porque o Concílio de Cartago falou, é porque as igrejas da época aceitavam. Já estava aceitando há muito tempo. Exatamente isso. Então, aí o Concílio de Cartago só veio e falou assim, ó, vamos colocar no papel para não dar problema. Isso, exatamente. Só isso, mas eles não são determinação. Não estamos com esses livros na Bíblia por causa do Concílio de Cartago. É porque as igrejas da época, os pais da igreja, eles aceitavam esta ordem de livros. E como é que as igrejas aceitavam? Tinha algumas regrinhas aí que eles usavam. Isso, fala de regrinhas aí. Primeiro, eles viam a inspiração do livro, seu valor intrínseco. Ou seja, o livro era julgado pelo seu conteúdo. O que ele dizia, né? Exatamente. Então, 2... Pera. Vai. Gente, presta atenção, porque essas 4 maneiras de saber se um livro é ou não de Deus, você vai ter que aplicar também se você está realmente interessado em descobrir isso por si mesmo. Se você está realmente interessado em ter certeza disso, você vai ter que fazer esses testes. E não confiar no que o Biblecast está dizendo ou no que foi dito por Atanásio em 367. Você tem que botar a mão na massa. Eu acho que Deus não tem uma lista pronta, Ele não deixou uma lista pronta, exatamente que se deixasse, ninguém ia ler como já não lê hoje. Já não vai atrás da resposta da verdade. As pessoas não se envolvem com a Bíblia para saber realmente, estão ali envolvidos, quero ver se isso aqui é verdade. Você pode ver, o primeiro teste era o julgamento do conteúdo. Então, se você não lê e estudar o texto, você não tem como julgar ele. É porque tem muita gente dizendo que não é inspirado e nem leu. E nem leu!
Nem leu, entendeu? Ellen White vive sofrendo isso. Pessoal, tem muita gente que critica Ellen White, mas nunca leu um livro dela. Nunca leu O Desejado, nunca leu O Grande Conflito, entendeu? Então, se você quer saber se a Bíblia é real realmente, você vai ter que ler, meu amigo. Nós não vamos resolver esse teu problema de preguiça espiritual aqui. Você vai ter que ler, você vai ter que correr atrás, você vai ter que ver com seus próprios olhos, julgar com a tua mente, com o teu raciocínio, se realmente é assim ou não. Então, vamos lá. O primeiro teste, como o Júnior falou, é julgar o conteúdo. O segundo era aceitação universal e não apenas regional. Ele tinha Alguns livros tinha que todo mundo aceitar, esse né? conteúdo, ele tinha que ser bem julgado, não só por você ou pelas pessoas que moram perto de você, mas bem julgado por várias pessoas em várias partes. Isso mesmo. Por isso alguns livros demoraram para ser aceitos, por certas comunidades, por falta de ampla circulação. Por exemplo, na verdade, os livros de Paulo, a grande maioria nem livros eram cartas, né? Exatamente. Cartas regionais, então demorava para circular em todos os livros. E 3, coerência na doutrina. Opa, esse aqui eu acho que é o mais importante, assim, o que mais salta aos olhos. Ou seja, se falasse alguma coisa diferente, não é, ele não era aceito. E só para falar uma coisa interessante, por que nós não aceitamos os apócrifos aí, como que já citamos, que estão na Bíblia Católica, não é? Nós não aceitamos, por exemplo, se você ler o livro de Tobias, capítulo 12, verso 9, você vai encontrar o seguinte texto, diz assim, porque a esmola livra da morte e é o que apaga os pecados e faz encontrar misericórdia e vida eterna. Olha só, a indulgência! Esse texto ensina que se você der esmola, você estará salvo pelo ato de dar. Olha só, sai pecando por aí, dá esmola. Isso, você dá esmola que tá resolvido. Tem o Evangelho de Tomé que fala que Jesus matou o menino, né? Isso, olha aí, ó. Imagina. Ele tava brincando de pique-esconde. Aí ele foi encontrado, ele não gostou. Vamos... Tá escrito mesmo. Aí, meu amigo. Então, imagina. Tem um outro... Olha só, Tobias 4:10 ainda fala assim, porque a esmola livra de todo pecado e da morte e não deixará cair a alma nas trevas. Olha que coisa. Eu acho que é o livro de Baruque, eu acho que não me lembro, que tem uma mandinga lá que você tinha que pegar um peixe, abrir ele no meio. Era um negócio bem macumba, sabe? Sim. Exatamente. Então, olha só, a doutrina tinha que ser coerente, a doutrina. Era assim que eles viam. Não podia ser diferente daquilo que já tinha sido dito, que já era, né, aceito, que, por exemplo, foi aceito por Cristo. Cristo chega e depois ele dá uma... Ele dá até um exemplo de Torá, né, Júnior? Que o próprio Cristo, ele fala o cânon que ele lia. Ele diz assim, dos profetas, não é? Moisés e os profetas. Exatamente. Jesus fala Moisés e os profetas. É o Torá do judaísmo. Se Jesus está aceitando o Torá do judaísmo, então todo o Novo Testamento tem que ser coerente com o Antigo. É isso mesmo, só para falar o texto que você falou de pegar o pedaço do peixe, é Tobias 6:8. Aí, ó. Se tu puseres um pedacinho do seu coração, do peixe, sobre brasas acesas, o seu fumo afugenta toda a casta de demônios. Olha, a mandinga. Tanto do homem como da mulher, de sorte que não tornam mais a chegar a eles. Olha só. Puxa vida. Tobias 2:10 diz que as fezes de uma andorinha caindo nos olhos de Tobias, que estava dormindo junto a um muro, deixa o cego. Então os livros apócrifos, todos os livros que ficaram fora do cânon, eles não passaram nesse teste de coerência. De doutrina. Isso. Então tinha também um quarto teste, que era a autoria. Eles queriam saber se era dos apóstolos ou dos discípulos dos apóstolos. Isso aqui para definir o cânon do Novo Testamento. É o seguinte... A autoria dos apóstolos ou dos discípulos, alguém pode pensar assim, mas isso aí é meio autoritário, né? Quer dizer que só porque o cara é apóstolo ele pode escrever? E vai que ele comete algum erro, alguma coisa assim? Mas é importante saber que os apóstolos tinham toda essa credibilidade porque eles eram testemunhas oculares. Então, como testemunhas oculares, eles são aceitos no seu período, certo? Isso é muito importante. Então, se eles foram aceitos no seu período, então eles o que eles estão falando é verdade. Porque se você fala uma mentira na frente da sua geração, a sua geração vai te recriminar. Por exemplo, eles falaram que Jesus morreu e ressuscitou. Se isso fosse mentira, as pessoas iriam clamar dizendo que eles estão mentindo. É o mesmo que dizer hoje, se eu escrever num jornal, se eu escrever numa revista hoje, num livro, que hoje, em 2010, o Lula foi deposto.
e alguma outra coisa aconteceu... Não, que o Serra desistiu da candidatura. E isso não for verdade, o que vai acontecer? Os outros jornais, a imprensa em geral, os blogs, os sites, os twitters, tudo vai dizer que essa informação é mentirosa, que ela tá errada. Então, Era natural, não era? É natural, entendeu? Então a autoria deles é aceita como sendo livros canônicos, porque além deles terem caminhado com Cristo, serem apóstolos, terem esse cargo, esse título, eles também passaram pelo crivo da análise da verdade que eles estavam dizendo na geração deles. Então nós não encontramos textos que condenem o que esses homens estão dizendo, pelo contrário. Nós encontramos textos de pessoas que não são cristãs, como Flávio Josefo e outros autores não cristãos, confirmando informações dadas no Novo Testamento por esses apóstolos e discípulos de Cristo. Você sabe que você pode reconstruir toda a Bíblia só com escritos de outras pessoas citando a Bíblia, né? Nós temos isso. Então, nesse Biblecast, nessa semana, queremos mostrar para você como que o cânon, a lista dos livros da Bíblia foi formado. E você tem que notar que não é de uma hora para outra. Não foi alguém que definiu. Você pode perceber a mão de Deus. O mesmo Deus que inspirou os profetas é o Deus que fez esses livros da Bíblia chegarem até nós. E nós, no próximo Biblecast, vamos ter mais certeza disso quando usarmos a ferramenta crítica textual e vamos então enfrentar os ataques que a Bíblia sofre. Esse primeiro Biblecast vai fazer mais sentido ainda quando você entender a verdade bíblica tem sido estabelecido dessa maneira, precisa ser a mão de Deus, cuidando. Isso mesmo. Só para você perceber, nós vamos dividir em duas partes o tema. Exatamente, porque ficou muito grande e nós precisamos dividir em duas partes. Eu queria terminar só dizendo uma coisa, Júnior. Dizendo para você pesquisar a Bíblia. Às vezes a gente pesquisa na internet, às vezes a gente pesquisa em livros, às vezes a gente ouve alguém falando, ou um professor falando na faculdade. Às vezes ele te dá até um livro para você ler que fale contra a Bíblia, ou qualquer coisa assim, ou um programa de televisão, Discovery Channel, gosta muito, né? E mesmo assim, eu quero desafiar você a procurar evidências na Bíblia. Você procure estas razões, entendeu? Descubra, leia livros, ouça esse Biblecast, procure achar aquilo que a Bíblia diz como sendo verdadeiro ou não para você. Faça esse teste. Busque isso. Não fique ouvindo argumentos que vêm de fora de pessoas que às vezes nem leram a Bíblia. Pegam um texto lá e falam: aqui os caras mandam apedrejar o filho. Puxa vida, que Deus é esse? Blá 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 blá. Você conversa. O cara não leu, não sabe de nada, não sabe do contexto, não sabe o que está acontecendo ali, não sabe porque aquilo era dito. Então você tem que se envolver com a Bíblia. Você tem que se sujar ali mesmo, meter a mão na massa para você poder ter base na sua fé. Senão sua fé não vai ter base. E aí qualquer um vai poder derrubar ela. Então que você possa se envolver com o texto, né? Procurar descobrir o seu conteúdo para ver se faz sentido realmente. Faz sentido isso? Entende a Bíblia e aí você vai saber se ela é inspirada ou não. É isso. Até semana que vem. Até. O Senhor vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. O que a Bíblia, já que a gente quer saber se a gente pode confiar na Bíblia ou não, nós primeiros temos que começar pelo réu, né? Começa pelo réu. O que a Bíblia tem a dizer de si mesma? Começar por onde, meu Deus? Pelo réu. Oi? Réu. Oi? Num julgamento existe o réu. Ah, o réu. Eu vou deixar isso, meu. Você tava achando que eu tava falando alguma palavra em grego? Eu achei que era inglês. O inferno em inglês, né? Então. Ué, será isso? Não. O réu. Aquele que tem que se declarar culpado ou inocente.
Eu vou começar pelo réu, mas o que seria réu? É a Bíblia no banco dos réus. Isso! A Bíblia no Opa! Banco dos Réus. Então, ela... Vai ser, eu acho que devia ser esse o título, hein? a Bíblia no Banco dos Réus? É. Pô, legal, vamos lá. Mudou. Troca de novo. Troca. Vamos fazer, grava o começo.